Olá, muito bom dia a todos nessa manhã do dia 15 de setembro de 2025. Estamos exatamente aqui no bairro de Alvoreiro, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo. Meu nome é Afonso Machado. Para quem não me conhece, convido a todos que estão vislumbrando nesse exato momento este vídeo através do canal Afonso Floresta, que se inscrevam no canal, que dê aquele joinha e dê um toque no sininho aí para receber todas as notificações alusivas ao nosso canal. Ou seja, sempre que postarmos um vídeo, você seja informado que isso aconteceu e possa assistir o mesmo, tá bom? Estamos aqui para contarmos mais uma história de galo, tá bom? Uma história de galo. O objetivo dessa história de galo é registrar o passado para as pessoas que já não estão, que não tiveram a oportunidade de conhecer, de vivenciar os momentos bons do galismo das décadas de 60, 70, 80, 90, até 2000 e alguma coisa, onde foi possível colocar os galos para combater. Gostaríamos de registrar, de deixar bem claro que briga de galo não é proibida, não deixa de ser. Ou seja, não existe nenhuma lei dizendo que é proibido colocar galo para brigar. É proibido colocar galos para combater. E sim, o entendimento da justiça que briga de galos é maus tratos e foi, portanto, incluída na lei de maus tratos. E já que não podemos maltratar um ser humano, um gato, um cachorro, um passarinho, também não podemos maltratar galos combatentes. Portanto, não coloquem galo para combater. Mas você pode criar seus galos, suas galinhas, seus pintinhos, sem problema. Você só não pode maltratar. Deu para entender? Então vamos lá. Vamos contar aqui uma história, relembrando aqui dois grandes galistas que tivemos. Um morava no bairro de Pirambu. Bairro do Pirambu, todos sabem que Pirambu é um peixe, né? Muito gostoso, que dava em grande quantidade ali no bairro Nossa Senhora das Graças, ali no Cristo Redentor. E por esse motivo, aquela região, aqueles bairros ali, ganharam o apelido de Pirambu. Lá morava um galista chamado Muniz, que foi um dos maiores galistas, não só aqui do estado do Ceará, mas do Nordeste do Brasil. E acho que quase ninguém lembra, né? Porque a maioria das pessoas que com ele conviveram já partiram para o mundo espiritual. Eu era uma criança quando convivi com o seu Muniz, e já estou com 61 anos e vários problemas de saúde que a qualquer momento posso deixar. E se nós não registrarmos isso, como é que você vai saber quem foi o seu Muniz? Outro grande galista que vamos falar sobre o mesmo chama-se senhor Geraldo Cafezeiro, que morava aqui no início do bairro Heller, na Chastinete Guimarães, logo quando passava a Avenida Olavo Bilac, ou seja, morava quase no Alvorano. Quem foi Geraldo Cafezeiro? Também um grande galista. E por que Geraldo Cafezeiro? Porque ele vendia café. Ele tinha um carro, enchia o carro de café e saía vendendo café por aí. Grande Geraldo Cafezeiro, forte abraço para o seu filho também, o Geraldo também. E abraçar todos os galistas que ainda estão por aqui, né? Principalmente a galera aí que colocou galos para combater nas décadas de 60, 70, 80, 90, 2000 e alguma coisa, né? Pois é, então vamos lá. Muniz, ele era um cidadão que não gostava de galos dessa cor. Esse aqui é um galo caboclo, né? É um galo caboclo quase que coca. Ele gostava de galos dourado preto e o dourado branco, que muitos chamam aí o dourado preto de dourado escuro, né? E outros chamam o dourado branco de prata, de galo prata, cor prata, vocês conhecem bem. Ele só gostava de galos bons. Ele atuava na construção civil, ele era construtor civil, ganhava muito dinheiro, morava num lugar chamado Japão, lá dentro do Pirambu. E vou contar aqui rapidez uma curiosidade para vocês. Uma vez eu trabalhando na área de saúde, estava fazendo o tratamento de uma caixa d'água numa casa, lá no Japão, e me veio a lembrança do Muniz, que já havia partido para o mundo espiritual há 30 anos ou mais. E perguntei para a vizinha: senhora, me diga uma coisa, esse lugar aqui onde eu estou é exatamente o mesmo lugar que tinha um nome, um antigo apelido de Japão? Nós até hoje chamamos aqui de Japão, os moradores antigos chamamos. Me diga uma coisa, a senhora conheceu um cidadão chamado Muniz, que criava galos combatentes? Ela disse: você está exatamente na caixa d'água da casa que pertencia a ele. Nada acontece por acaso, nada é coincidência. Mas vamos lá contar duas histórias sobre o Muniz. O Muniz não perdia para ninguém, só tinha galos bons.
tinha muito dinheiro, comprava galos caros galos que vinham do exterior, porque eram velocistas. Os galos daqui da época, na época, eram aqueles galos oriundos do indiano, né? E o indiano era muito lento, ele suportava muita peleja, mas ele era lento, batia pouco, então geralmente as brigas do indiano eram empates. Nessa época a briga era 2 horas o tempo, 2 horas de briga, viu? Então o que é que acontece? Nós enfrentamos, nós tínhamos, como já falamos aqui, galos que vinham do Japão, do México, da Espanha, da Inglaterra, porque o papai, através do seu amigo José Valdo, conseguia trazer essas aves para cá. O seu José Valdo mesmo trazia e nos presenteava, né? Através do Bobó. Tinha galistas como o saudoso Lalá, o Pirelli, que se juntavam ao seu Zé Valdo, contratava o Bobó e pagava o Bobó ia no exterior buscar qualquer galo, qualquer galinha, qualquer quantidade de ovos que eles assim pagassem, né? O Bobó era um homem de negócios. Então nós tínhamos esses galos velocistas em virtude disso. O Frango nunca pegou sol, tá pegando solzinho da manhã aqui, já abriu o bico. Né? Isso aqui, quando nós criávamos frangos antigamente, principalmente nas décadas de 70 e 80, aí eu dizia, você botou seu frango em ordem? Eu disse, não, estou só passando a mão. Passando a mão é só isso aqui. É só isso, você passar a mão aqui, passar a mão nas pernas, só isso. Isso já coloca o frango em ordem, vocês acreditam? Pois é, então vamos falar a história do seu Muniz. Tinha uma rinha aqui no bairro chamada a rinha do seu Zequinha Sapateiro, onde eu estive lá, no local onde era a rinha, hoje é a igreja adventista do 7º dia do bairro de Álvaro N, né? Exatamente na Travessa Tenente José Barreira, número 50. Travessa Tenente José Barreira com a rua Tenente José Barreira, aqui no Alvoreno, o lado direito todo pertencia ao seu Zequinha Sapateiro. Tudo. E ele tinha a maior sapataria aqui do bairro. E todos os domingos tinha briga de galo lá, tinha combate de galo lá. E o Muniz estava lá com um galo dourado muito bom, não tinha quem quisesse passar. Nós tínhamos um amigo aqui chamado Francisco, que o apelido dele era Rego, ele era um cara muito alto, muito forte. Eu recordo bem que eu tinha 6 anos de idade e os meus irmãos mais velhos lá se encontravam, o Raimundo, o Gerardo e o Gilberto, né? Aí o Francisco disse, rapaz, eu tenho um frango lá em casa que nunca bateu, e eu passo com o seu galo. Eu disse, como é que é o frango que nunca treinou, nunca bateu? Assim, é no mesmo peso, mesma altura? Porque o galista, ele olha para o galo, ele sabe se dá o mesmo peso, a mesma altura. É só no olhar, não precisa ir para a balança. E nessa época acontecia muito isso, tinha muitos galistas assim. Fizeram a briga e o Francisco Afonso vai lá em casa, pede a mamãe e vai buscar. E eu fui correndo lá da Travessa Tenente José Barreira até a Via Festa Branca, onde o Francisco morava. Cheguei lá para a mãe dele, senhora, o Francisco mandou pegar o galo amarelo. E fiquei lá na porta esperando. Ela fechou a porta, abriu só as venezianas. E ela demorando, eu observei que ela estava dando comida ao galo, em cima de uma mesa, mais ou menos como essa. Aí eu digo, minha senhora, pelo amor de Deus, pode botar comida aqui, que o galo vai brigar, não pode comer. Galo de papo cheio não briga. Só preá que faz isso, né? Aquele preazinho que não entende mesmo. Aí veja bem, ela parou, me entregou, o galo já tinha comido um pouco, mas não foi suficiente para encher o papo não. Aí eu fui correndo com esse galo amarelo até a rinha do seu Zequinha Sapateiro, entregamos lá ao Francisco, tinha apelido de Rego, né? Aí o que é que ocorre? Ele pega e passa com o Muniz. Com 18 minutos de briga, o frango amarelo matou o galo do Muniz, entregou morto. E o Francisco tinha um desejo muito grande de possuir aves da nossa procedência, da procedência aqui dos galos nossos aqui, dos nossos irmãos. E eles não botavam fora, não vendiam, não trocavam, mas meu irmão mais velho não resistiu a esse galo amarelo, muito bom. E disse, Francisco, quanto é que você quer no galo? Eu não vendo. Eu troco. Se você me der um casal de frango, nascido lá na sua casa, um frango e a franga, aí eu troco. E assim fizeram, trocaram, e o galo veio, passou a ser nosso, o galo amarelo. Outra história com o Muniz, interessante, aí eu já estava malzinho, eu estava com uns 12 anos de idade. O meu irmão mais velho, Raimundo, ele era o maior vendedor de tecidos aqui do estado do Ceará, né? E ele tinha contato com muita gente que trabalhava no armazém naquela época, se vendia tecido, né? Era aquelas peças de tecido no atacado, né? Ele vendia no atacado e no varejo, mas principalmente no atacado, e se relacionava com muita gente boa. E um freguês dele lá, desculpe aí, foi só a telha de alumínio aqui que bateu com o vento no caibro e na ripa.
Pois é, então o que é que ocorre? Ele chegou um freguês dele lá e disse, rapaz, eu ganhei um galo de presente do Jurandir. Jurandir era um dos maiores galistas aqui, o comissário Jurandir, pai do professor Pádua, que era nosso amigo e foi inclusive professor do Gerardo Lemão. E se tu quiser eu te vendo, rapaz. Está lá, ele me deu pintinho, o galo está sozinho lá no quintal. O meu irmão comprou e trouxe à noite. Quando ele trouxe à noite, eu estava ali na área daquela casa da frente, com o papai, onde nós fomos criados, eu, Sérgio Machado, esse que está nos filmando nesse exato momento, como cinegrafista, obviamente. Estava lá quando o Raimundo chegou e mostrou para o papai, pai, esse galo aqui é cruz do Jurandir, do comissário Jurandir, aí contou a história para ele, aí o papai olhou para o galo assim, ele falou, rapaz, tu é muito pré mesmo, não aprendeu comigo não, esse galo tem as duas vistas barreadas. Ou seja, ele já tinha brigado com algum galo da vizinhança lá, tinha muitos galos de terreiro na época e levou para casa na vista e ficou barreado. O que é barreado? Vista barreada, ela fica com 30, 40, 50% no máximo de visão, né? Então não serve para brigar um galo assim, ele tem que ter 100% da sua visão. Aí o meu irmão só fez olhar assim para mim, olhou pro galo assim, é mesmo, pai, você não tá brincando, eu tô falando, rapaz, só fez isso, me entregou, toma, Afonso, pra ti. Aí eu peguei esse galo e botei na casa da dona Gelita, ali na rua Fredilon, ela está com Deus, dona Gelina, esposa do saudoso Lino também, a mãe do Zé Irando, Evandro Rapacoco, um abraço pra você aí, rapaz, aí no bairro de Presidente Kennedy, nosso amigo de infância, filho da dona Gelina e craque de futebol, jogamos muito juntos. Aí o que é que ocorre? Deixei o galo lá, enterrado. Ela estava na Rinha do Seu Misário, tinha pouca gente, não tinha briga. A Rinha já estava chegando ao seu final, né? Aí o que é seus momentos finais, o que é que acontece? Muniz estava lá com o galo dourado, desafiando todo mundo, não tinha quem brigasse. O galo disse lá pro Lindeza, rapaz, Lindeza, eu lembrei agora. Lindeza era o Elias, filho do seu Jorge, seu Jorginho, que era amigo do meu pai, galista das antigas, homem sério, que foi árbitro de combate de galos e grande galista também. Aí o Lindeza disse, Afonso, não tem nenhum galo lá não, para brigar com esse galo. Eu digo, rapaz, tem um lá na casa de uma amiga minha lá em Terreirado, que é da raça do Jurandir e tal, contestado. Vai buscar. Aí eu vim buscar. Mas só que o galo nunca tinha batido o galo para brigar, ele tem que ter, no mínimo, 6 a 10 treinos, né? Na biqueira fechada, tem que ser exercitado, tem que tomar banho de sol, tem que tomar vitamina. É uma série de detalhes aí para ele ter condições de brigar. Aí pegar o galo bruto assim, solto no terreiro, sem condicionamento físico, sem vitamina, sem nada, sem banho de sol, aí ele vai apanhar. Mas eu cheguei até a confiar nele, porque pelo fato de ser da procedência do comissário Jurandir, ele dava muito espora, né? Mas não tinha a menor condição de brigar com o galo do Muniz, que estava em ordem, ou seja, bem condicionado fisicamente. O que é que acontece? Fizemos a briga lá com questão de 3 minutos, 3 a 4 minutos, o nosso galo. Ele estourou o galo do Muniz todinho. Teve a condição de bater, aqueles 3, 4 minutos que eu vivia solto lá, estourou o galo todinho do Muniz. Estava com a briga grande e ele parou de bater e cansou. O que foi que aconteceu? O Muniz pegou, o galo do Muniz se refez no banho, que é o round, chamado intervalo do round para o outro, intervalo de um borrife para o outro, de uma água para o outro, é assim que se chama no mundo do galismo. Aí o que é que ocorre? O galo do Muniz voltou novinho, aí bateu, botou o nosso galo para o chão. Mas ele foi para o chão, todo pipinado, mas não correu. E o seu Misael, o dono da rinha, ele tinha mania de passar frangos novos, frangos como esse aqui, frango de 7 meses, não tem condição de brigar com ninguém, se botar ele corre. Aí o que é que acontece? Ele pegava, quando não tinha ninguém para colocar galo para combater, tinha muita gente na rinha, mas não ficava botando dificuldade para passar para o outro, aquele negócio todo. Ele fazia uma briga com o frango dele, pega no terreiro mesmo, para iniciar as brigas, né? E o que é que acontecia? O frango sempre apanhava, o frango sempre corria. Aí ele pegou a fama as pessoas que não entendiam de galo, eram gozadores, de que ele só tinha galo curto de raça, que não suportava tempo nenhum de briga, né? Aí eu peguei, brincando, disse, eu peguei o galo apanhado, que pegou muita raça, e disse, tá aqui, seu Misael, para o senhor melhorar a sua raça, ou seja, para cruzar e tirar os galos de raça, né? Rapaz, esse homem me deu um rela tão grande, rela aqui no Ceará, caramba, me chamou a atenção, e quando eu já ia embora muito triste, ele mandou eu vir chamar de volta. Me expulsou da rinha, proibiu de entrar na rinha. Já de entrar na rinha, vem cá, pô, desculpe, me zanguei, estava de cabeça quente, me desculpe, você é uma criança, mas você nunca mais brinca comigo assim. Não, seu Misael, também peço desculpas, eu
Eu brinquei assim, como sou adaptado, acostumado a brincar com as crianças da minha idade, e eu lhe peço desculpa, tenho um respeito muito grande pelo senhor. Só não diga para o seu pai que eu lhe expulsei da Rinha, porque você nem saiu da Rinha. Chegou nessa época, não, eu vou dizer isso não. Ele era muito amigo do papai, tinha um respeito muito grande pelo papai. Aliás, todos tinham na época, né? Papai era novo, era um homem muito sério, um homem muito duro. Aí ele temia que o papai me batesse, aí ele não queria isso. Por castigo, porque faltava com respeito para com o mais velho, papai não admitia. Aí ele me chamou lá, me acalmou e disse, ó, vou lhe mostrar, meus frangos não são curtos de raça, não são chocos, como se chamava, não. É porque eu passo aqui frango novo para brigar, para poder animar a rinha, os caras ficam botando dificuldade aí para passar os galos, para fazer a primeira briga, para abrir o caminho para que a rinha aconteça. Aí eles correm, mas eu vou lhe dar esse frango aqui, deixa ele fazer a muda de pena e passo, para você ver como ele não choca de forma alguma. E assim aconteceu. Nós passamos o frango e fiz a muda, deixei fazer muda de pena, fez a reforma que a gente hoje chama repena, né? Fez a reforma, 14 a 18 meses, e quando ele fez a muda de pena e completou 2 anos, aí nós passamos ele lá com o seu maninho e foi uma briga empate. Foi um empate, mas a vantagem toda foi nossa. E realmente o seu Misael tinha razão, que frango novo não briga, eu não aguento fora, não aguento. Só depois da repena e ou de uma muda. Está aí, portanto, a história sobre o seu Muniz, a vitória do seu Muniz sobre nós, uma vitória do Francisco, o galo amarelo do Francisco sobre o seu Muniz, né? Vou contar mais uma aqui sobre o seu Muniz, foi interessante. Essa foi na rinha do João da Bicicleta, que foi antes da rinha do seu Misael. A rinha do seu Misael começou por volta de 72, 75, que é do João da Bicicleta. Foi a primeira rinha que eu pisei assim que tinha tambor, porque lá no seu Zequinha era debaixo dos cajueiros lá, não tinha, das árvores. Não tinha tambor, não tinha rebolo. E lá no João da Bicicleta, dentro do Reino Encantado, que é a parte do Alvrane aqui, carinhosamente assim chamada, lá tinha o tambor de pano, aquele surrão de plástico. Qual que é isso, Sérgio? Pronto, você está vendo esse saco, era feito desse material aí, o tambor, exatamente desse material, saco de ração. Bota para mim, Serginho. Pois é, senhoras e senhores, nós fizemos uma briga lá de um frango mexicano nosso, filho de um galo mexicano, com a galinha que nos foi presenteada pelo senhor Zequinha Sapateiro. Passamos exatamente em cima do Muniz. E de entrada nós chamávamos o nosso mexicanozinho, porque o mexicano era cristudo. Chamávamos o bodinho, nosso bodinho, aí estava a torcida aqui da rua, todinha do bairro, a turma da época dos meus irmãos, 17, 18, 19, 20 anos, essa turma toda ia torcer pelos nossos galos, e a rinha lotada, né? O galo do Muniz, muito bom, era um galo caboclo, desta feita não era dourado preto, nem dourado prata, nem era o dourado branco que a gente chamava, né? Era um galo caboclo do Muniz. E o que é que acontece? O galo deu um tuco logo de entrada no nosso bodinho, ele ficou caindo para lá e para cá. Foi um tuco na titela, não foi na cabeça. Aí o que é que ocorre? Tinha um colega nosso aqui, o Geraldo Exídio, que era policial militar, era muito forte, um gigante, alto e forte. E o apelidado por Geraldo Robô também que leva galo, né? E ele estava ao lado do meu irmão. O meu irmão Raimundo era alto também, era aquele magro forte, né? Mas era franzino. Era um vai-vem na frente do Geraldão, né? E o que é que ocorre? O bodinho cai para lá, cai para cá, e eu estava sentado ao lado do seu Muniz. Quando o galo dele encostou no tambor, no pano do tambor, no saco, aí ele empurrou assim, disse, mata logo isso. Quando ele empurrou o galo dele passou assim do bodinho, o bodinho deu uma solta. Do jeito que estava, cai, não cai, deu uma solta, o galo do Muniz caiu morto, nem se mexeu, só fez assim com o rabo. Então tá aí, com a festa, o Geraldo agarrou o Raimundo, meu irmão. Eu digo, fala-me Deus, vai quebrar o meu irmão no meio. De forte, vibrando, a rinha quase cai. Então foi uma vitória sensacional diante do senhor Muniz. Mas teve o senhor Geraldo Carpezeiro, que nós falamos no início do vídeo, e nós nunca conseguimos vencer, nunca conseguimos vencer. O Raimundo tinha mania de pegar frango assim, de 7, 8, 9 meses, pegar no terreiro e levar para a rinha quando não tinha nenhum em ordem, né? Passava lá em cima de galistas, tinha galos fracos e ganhava. Mas desta vez ele pegou o bonde errado. Meu irmão se equivocou. Passou em cima de um galo do seu Geraldo Cafezeiro. Não brigou 10 minutos. O galo do Geraldo Cafezeiro deu um toco na titela do frango caiu pulando e perdeu a briga. Aí foi uma vibração, porque nós nunca havíamos perdido uma briga lá na rinha do seu Misael. Meu irmão botou em ordem um suro. Suro é o galo que nasce assim, ó, sem sobrecu. É desse jeito.
ele não tem rabo, né? Aí veja bem, nós tínhamos uns suros muito bons aqui também que vieram do estrangeiro, onde eu vou contar a história do suro, porque veio o primeiro suro, o primeiro galo subcombatente que veio aqui para o estado do Ceará foi exatamente aqui para casa para brigar com o galo campeão cearense chamado Cobra de Viado, em 1969. E eu vou contar essa história um dia para vocês aí. Pois bem, passamos o suro com o mesmo galo do seu Geraldo Cafezeiro para nos vingarmos, vencermos o mesmo, foi empate a briga. Aí passamos, o seu Zé Valdo mandou um galo, irmão do japonesinho do Minuto, aqui campeão brasileiro, né, que foi campeão brasileiro, nacional mesmo, na Rinha Grande, matando. Com a primeira pancada que ele deu, ele venceu. O juiz contou 1 minuto, deu 1 minuto. Era irmão dele. O Zé Valdo trouxe, nós passamos, empatou também com o galo do Geraldo Cafezeiro. Esse galo do seu Geraldo Cafezeiro foi invencível, imbatível, ninguém conseguiu vencê-lo. O seu Geraldo Cafezeiro, a última vez que fui na casa dele foi em 1900, foi há 7 anos atrás, 2018 por aí. Nós fizemos o rap do Prado Rei, né? Que eu falo assim: eu recordo o seu Muniz, o Toninho Verdureiro, o mestre Zuque, o de Assis, e ainda consigo lembrar do seu Pedro Polícia pondo o índio pra brigar. O índio era um galo, o homem era um galo também, assim como o Lambretinha, o Jamante e o Xenhenhen. O Dão e o Zé dos Santos lá na Rinha são galistas, mas no samba e gafieira são verdadeiros artistas. Lembro do Manuel Barbeiro, do Juju e o Pacuti, do Capitão Pinheiro, do seu Melo Jurandir. Lembro do seu Bonato, do Caboclo e o Abuim. Lembro do Mestre Carlos, lembro do seu Bonato, o Mestre Carlos e... Lembro do Mestre Salles, Mestre Carlos e do Sazin. Lembro do Miguel Gago, Geraldo Cafezeiro e Abuim. Mas não é por aí não. É uma coisa bem organizada, uma coisa bem rimada, bem trabalhada. Foi o rap do Prado Rei. Se você quer ouvir completo, você acessa o YouTube e digita RAP, que é assim que está escrito, do Prado Rei. Aí bota Afonso Machado. Vai aparecer a gente cantando esse rap que nós fizemos, uma homenagem aí a mais de 100 galistas, falando nos galistas da época do meu pai, nos galistas que eu tive a oportunidade de conhecer ainda, nos galistas da minha época e nos galos bons que nós tivemos a oportunidade de conhecer, pelo menos em alguns falamos, principalmente nos galos do seu Pedro Polícia, né? Então, eu digo, lembro do Marco Saudado que adora uma aposta, que só compra galo caro e do tamba ele gosta. Porém, uma verdade ele vive admitir, que foi o Itamar que ensinou o cão a mentir. Eu sou galista, seus preás, desde criancinha boto o galo pra brigar. Aprendi com o meu pai, colocar galo em ordem, fazer cruz e borrifar. A melhor rinha do mundo foi a do seu Misael, melhor que a rinha grande. Para os preás era um céu, domingo e perto de casa era uma sopa no mel. Aí por aí vai. Então não dá para ficar tudo de memória, cantar agora que nós não prevíamos nem cantar esse pedacinho dessa música que nós fizemos, dessa versão do rap do Prado Rei. Por quê? Porque eu fui avisar o seu Geraldo Cafezeiro, ele estava com 90 anos de idade, mas estava em forma. Ele era um homem de muita força, pegou na minha mão, quase quebra. 90 anos de idade, e eu fui informá-lo onde está, que tinha feito essa música, falava nele, nos galistas da época dele e tal, e para que ele assistisse no YouTube, acessasse o YouTube e colocasse Rap do Prado Rei, Afonso Machado, e iria ouvir. Então foi a última vez que nós vimos o seu Geraldo Cafezeiro. Portanto, está aí uma história sobre o Muniz, uma história sobre o seu Geraldo Cafezeiro, galos que nós conseguimos vencer, galos que nós não conseguimos vencer, e o único galista que nós não conseguimos vencer aqui na Rinha do Seu Misael, nas décadas de 70 e 80, foi justamente seu Geraldo Cafezeiro, vídeo este totalmente dedicado ao seu Geraldo Cafezeiro e à memória do grande Muniz, grande galista aí do Japão, Pirambu, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Valeu, Jesus!